Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver mais uma questão da lista de matemática financeira, a questão 13. A questão 13 fala o seguinte: o Conselho Monetário Nacional determinou novas regras para o pagamento mínimo da fatura do cartão, a partir do mês de agosto de 2011. A partir de então, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor total da fatura. Em dezembro daquele ano, outra alteração foi efetuada. Daí em diante, o valor mínimo a ser pago seria de 20% da fatura. Um determinado consumidor possuía no dia do vencimento 1/3 de 2012 uma dívida de R$ 1.000 na fatura do seu cartão de crédito. Se não houver pagamento do valor total da fatura, são cobrados juros de 10% sobre o saldo devedor para a próxima fatura. Para quitar sua dívida, optou por pagar sempre o mínimo da fatura a cada mês e não efetuar mais nenhuma compra. A dívida desse consumidor em 1/5 de 2012 será de. Então a pergunta é: depois de 2 meses, qual vai ser a dívida desse cara, tá? Desse consumidor para pagar? No caso, a dívida dele no mês de março era 1.000 e a dívida dele após 2 meses, no mês de maio, será quanto, tá? Então, primeiro a gente vai ter que interpretar o seguinte: a dívida dele foi em 2012. Em 2012, lá em cima, eles estão falando o seguinte: o Conselho Monetário Nacional, a partir do mês de agosto de 2011, se você pagar o valor mínimo, você vai ter que pagar 15%. Já em dezembro, se você efetuar sempre o mínimo da fatura, você vai ter que pagar 20%. Se ele já está em 2012, então ele se encaixa aí na segunda opção, né? 20% da fatura, se ele for pagar o mínimo. E a questão fala que ele vai pagar o mínimo. Para conseguir quitar a sua dívida, ele vai sempre pagando o mínimo, tá? Então, a coisa que a gente tem que saber é: ele vai pagar o mínimo, então ele vai ter que pagar pelo menos 20% da sua dívida do saldo devedor, tá? E se ele não pagar a dívida toda, que foi o que ele optou a não pagar tudo de uma vez, ele vai sempre gerar 10% do valor que restou da dívida para o próximo mês. Então, vamos resolver isso aí, tá? Então, vamos aqui comigo. Esse carinha tá com a dívida aí de R$ 1.000. Isso com o vencimento para o dia do mês 3, para o mês 3. Então, ele já vai efetuar um pagamento. Vai vencer no dia 11/3, eu acredito. Então, vamos lá. Para o mês 3, vou botar assim, 3 de 2012, ele vai efetuar o primeiro pagamento. Como ele vai pagar só o mínimo, então ele vai pagar 20% de 1.000. Então, ele pagou 20% de 1.000. Isto é, ele pagou R$ 200. Beleza. Aí vamos comigo. Se ele pagou R$ 200, ficou como saldo devedor 800. Então, ele está devendo no próximo mês. Se ele for pagar tudo, ele tem que pagar R$ 800. Só que a questão fala que se ele não pagar tudo de uma vez nessa fatura, ele vai ter um acréscimo de 10% do saldo devedor. Então, na verdade, o saldo devedor dele mais os 10% do saldo devedor. Ou seja, é 800 mais 10% de 800. Vai ficar 880. Beleza? Então, no mês 4 de 2012, ele não tem mais uma dívida de 1.000. Ele vai ter uma dívida de 880 para pagar. Agora, vamos comigo. Mês 4, a gente já sabe que a dívida dele agora é 880. No mês 4
do 12, ele vai pagar 20% da dívida. 20% de 880 é 176. Então, é isso que ele está pagando. Ele pagou de 20% da sua dívida, 176. Só que aí restou um saldo devedor. Então, gerou um saldo devedor de R$ 704. Tá? O que aconteceu? Ele pagou 20% da dívida, que é 176, e ficou no restante da dívida R$ 704, tá bom? Só que na regra diz que ele vai ter que pagar no próximo mês o saldo devedor mais 10% desse saldo. Então, o saldo devedor mais 10% do saldo devedor vai ser 704. Vai ser 704 mais 10% de 704. Vai ser 774,40. Beleza, só que preste bem atenção. A gente vai sair do mês 4, agora vai para o mês 5. A pergunta é, a questão perguntando qual vai ser o valor da dívida dele, desse consumidor, no mês 5. O valor da dívida do mês 5 vai ser 774,40. Beleza, gente? Tranquilo? Então, aqui na questão, a pergunta é: a dívida desse consumidor em 1/5/2012 será de... Letra D, né? 774,40. Tá? Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.